Olá, sejam bem-vindos para a nossa live de hoje, de número 3 da nossa série Terapias Online. E hoje o nosso tema é Consequências das doenças psicossomáticas. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre esse tema e ele é muito interessante, que nós precisamos entender certinho, porque muitas coisas nos acontecem, nos acometem e nós não percebemos que estão ali, de fato, dentro de uma causa raiz, estão no nosso interior, mas manifestando também no físico. Então hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre esse tema. Vou colocar aqui o nosso tema para fixar, para quem chegar já entenda o nosso assunto, e também vou compartilhar aqui com mais pessoas para que venha até a nossa live, para que venha entender um pouquinho mais do que nós estamos falando aqui, que vai ajudar bastante. E você também que estiver aqui, já aproveite para compartilhar, para enviar para as pessoas que você conhece, pessoas que você quer que entendam um pouco desse assunto, todas aquelas pessoas que você quer de fato ajudar. Então envia para elas, para que elas de fato entrem na nossa live e também possam compartilhar depois todos os aprendizados que aqui adquirirem, tá bom? Então estou encaminhando aqui, já fiz alguns compartilhamentos e vamos começar então a nossa live. E o que seria então aí as doenças psicossomáticas, né? São sintomas aí que estão aí muitas vezes aparentes no nosso físico, né, que são causados ou agravados por fatores emocionais ou psicológicos. Então imagina só, você vai até o médico com uma dor localizada. E de fato, seja bem-vinda, Lúcia. E aí você vai, seja bem-vinda, da Silva. E você vai aí no médico e tem várias dores e coisas que você está vivendo no seu dia a dia, e você não consegue identificar, porque existe uma causa raiz, né? Então você vai fazer uns exames, não vai aparecer ali nos exames, mas você continua com a dor. Até algumas pessoas são ousadas e dizem assim, né? Nossa, fui lá no médico, fiz meus exames e não deu nada. Não deu nada, só que você continua com aquela dor. Olha que interessante. Então aquela doença, ela permanece, ela vai ali acumulando, ela vai se somatizando, né? Então, doenças psicossomáticas, aquelas coisas emocionais, o psicológico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que causa, as consequências, e no finalzinho a gente vai também dar uma forma de tratamento, algumas dicas para você melhorar aí a sua situação do seu dia a dia, tá bom? Então, essas dores, inflamações ou até condições crônicas, elas são de fato evidentes no corpo, tá? Então, mas a raiz, ela está aí na mente, está aí no seu interior, que você precisa fazer uma investigação, você precisa de ajuda para isso, tá? Muitas vezes você olhando, você não consegue identificar, então você precisa de fato de alguém com um olhar externo, né, para te ajudar nessa identificação, certo? Então, as nossas emoções, elas têm um impacto direto no nosso corpo, nós precisamos ter essa consciência. Sabe quando você está com aquela sobrecarga? A gente falou aqui nessa série Terapias Online, na live 1, nós falamos sobre estresse, né? Como o estresse, ele invade o nosso dia a dia, a gente vai aceitando, a gente vai, sabe, a gente vai ali acostumando com aquele estresse e aquilo vai se somatizando, vai trazendo coisas mais agravantes, tá? Então as nossas emoções têm impacto direto no nosso corpo, nós precisamos ter essa consciência, tá? Então, por exemplo, angústias, né, interiores, muitas vezes aquela aflição que você vive no seu dia, né, conflitos emocionais e mentais reprimidos, né, que você ali não conseguiu liberar da forma correta, tá consciente, então vão se manifestar no nosso corpo. O nosso corpo é a nossa máquina, sabe? Às vezes as pessoas se alimentam de maneira errada, as pessoas vivem uma correria no dia, as pessoas não dão atenção para aquilo que é importante para elas, que é aquilo que elas têm ali, a vida ali dentro, né? Então o nosso corpo é um instrumento, é uma ferramenta importante que Deus nos deu, nos confiou para que nós usássemos da maneira correta, consciente. E por quê? Para a gente ter uma vida feliz, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com saúde. É óbvio que com o tempo, às vezes a gente se alimenta, tem alguns alimentos que já vêm com algumas coisas ali e a gente não tem noção do que está embutido ali dentro e acabam de fato trazendo algum problema na nossa saúde. Mas assim, se a gente tem a consciência, nós temos hoje tantos conhecimentos, lives como essa que a gente tem a oportunidade de participar, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai se libertando disso.
a gente vai evitando certas coisas. Ah, de vez em quando eu vou comer um lanche, beleza. Mas não todo dia, não toda semana, não toda hora, sabe? Tem pessoas que vivem se alimentando somente dessas coisas. Isso é um ponto, tá? Que eu tô falando aqui, porque às vezes a gente quer milagre, mas a gente não quer fazer parte do milagre. A gente quer que o milagre venha, caia em nós e a gente não precisa fazer nenhuma ação, tá? Então o milagre ele acontece no movimento. No momento que você está indo em busca de melhoria, as coisas acontecem, tá bom? Então essas angústias e esses sofrimentos, esses conflitos, essas coisas emocionais e mentais que nós vivemos, vamos reprimindo e ela vai se manifestando no corpo. Então, como a gente não tem conhecimento, a gente age de maneira errada, a gente age de maneira complexa, né? Então, as nossas emoções, como por exemplo a raiva, né? Nós temos aí a raiva, a tristeza, as frustrações, quando elas são reprimidas, o que acontece? Elas precisam ser expressadas da maneira adequada. Por quê? Para elas não se transformarem aí nessas doenças psicossomáticas. Seja bem-vinda, Kraus. Tá? Então a gente precisa de fato entender que quando eu sinto raiva, quando eu sinto tristeza, quando eu estou ali mais deprimido, o que eu tenho que fazer? Qual é a ação que eu preciso tomar? Para que eu não fique somatizando doenças. Né? Até outro dia eu falei aí, tem uma frase que eu lancei, seja bem-vinda, Voz Baldman. Eu coloquei assim: quando a gente não conta a nossa história, quando a gente não libera aquilo que está dentro de nós, a gente vai colecionando doenças. Então, se eu não tenho uma forma de me expressar, por exemplo, numa live, aqui a gente está se expressando, trazendo conhecimento, está trazendo mais liberdade para você aí do outro lado, porque quando você tem um entendimento de algo, você se liberta daquilo. Então, a nossa mente ela precisa ser renovada para que eu não fique aí acumulando doenças, pensamentos negativos, coisas que vão, né? Quem aí nunca se pegou pensando algo negativo? Sabe aqueles dias maus, né? Aqueles dias que de fato parece que a gente não tá bem com a gente mesma? A gente fica debaixo daquela autoestima. A autoestima nossa vai caindo. Seja bem-vinda, Valmiro. Tá? E a gente começa a ter uma situação estranha no dia a dia. Então a gente precisa identificar para que a gente não vá somando doenças, não vá somatizando coisas que nem mesmo conhecemos. Tá? Então eu preciso conhecer o que estou vivendo, eu preciso entender o que estou vivendo para eu poder buscar ajuda certa também. Tá? Então se eu expresso da maneira adequada as minhas emoções, eu não vou reprimir elas. Porque a partir do momento que eu começo a reprimir as minhas emoções, eu começo a guardar dentro de mim, eu vou ficando doente. Eu vou adoecendo, eu vou entristecendo, eu vou abaixando a minha guarda, a minha imunidade vai lá embaixo. Né? Aí chega na parte da alimentação, eu não consigo me alimentar direito, eu não tenho apetite, eu não tenho vontade de sair de casa. E aí o que vai acontecendo? Vai só piorando. Aí começam a vir as doenças crônicas, coisas crônicas, tá? Então aquela coisa que fica ali muito forte em você e você chega num ponto que de fato você até chega lá no fundo do poço, mas não tem água, né? Porque até umas pessoas falam, né? Nossa, então se você tá no fundo do poço ainda tá bom, porque você tem água lá, né? Mas e se você chegar lá e não tiver água? Então você vai ficar com sede, tá? Então a nossa saúde, ela se divide em 3 esferas. A gente já ouviu falar várias vezes. Tá? E essas 3 esferas são interligadas. Não tem como separar as 3, elas estão juntas. É o físico, mental e emocional, que a gente pode colocar também o espiritual. Tá? Então, se a gente ignorar uma dessas esferas, nós vamos comprometer todas as outras esferas. E o que vai acontecer? Elas vão somatizar os problemas, né? Gerando o nosso estresse no dia a dia, a ansiedade, a hipertensão, enxaquecas diversas, problemas digestivos, cardiovasculares também, tá? E a nossa imunidade como fica? Totalmente comprometida. Olha só que interessante, tá? Então aqui até vou puxar um pouquinho para a nossa área da psicanálise, né? Freud, né, o pai da psicanálise, já dizia, né, que ele foi um dos primeiros aí a explorar a questão dos conflitos emocionais inconscientes, que a gente não tem acesso, né? A gente tem dificuldade para acessar e precisa de ajuda para buscar esse inconsciente e descobrir por que estamos tendo padrões de comportamento, tá? E as suas manifestações físicas do corpo. Então ele foi aí em busca, né, dessa pesquisa, ele foi aí trazer essas questões dos conflitos internos, emocionais, tá bom? Os traumas, presta atenção, os traumas, repressões e conflitos internos,
estavam por trás dos sintomas do corpo. Então, por exemplo, eu vou reprimindo, eu vou tendo conflitos internos, eu vou guardando pra mim e aquilo vai se somatizando e uma hora faz isso aqui, ó, explode e o corpo vai reagir, o corpo vai mostrar algo. O corpo vai revelar pra você o seu problema. Então, por exemplo, se você vai lá e faz o exame e não aparece, não vai aparecer porque é algo da alma, da mente, que está na área das emoções, no campo que você não consegue acessar no inconsciente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso investigar, né? Vou conectar aqui o cabo do meu computador, só um minutinho, pra gente não ficar sem a energia aqui. Então, o que acontece? Quando eu vou somatizando, aquilo vai virando uma bola de neve, tá? E vai complicando cada vez mais. Então, cada vez mais que eu acumulo algo dentro de mim, eu vou excedendo aquilo. É que nem, por exemplo, o seu estômago, né? O seu estômago tem uma quantidade de alimento que ele pode receber ali. Se você começar a comer demais, se você começar a beber muito líquido junto, o que vai acontecer? Você vai começar a inchar. Vai ficar inchado, vai inflamando o teu corpo, ainda mais se você comer muitas coisas que inflamam, né? A gente já sabe aí o açúcar, aí o glúten, a farinha branca, isso tudo inflama a gente, né? O leite muitas vezes, né? E aí você vai perdendo o controle. E aí a gente já pode até entrar nesse caso, né? Muitas pessoas vão, de fato, aproximando-se ali da obesidade, que é uma coisa que está muito comum hoje no dia a dia, nas pessoas comerem demais, as pessoas se excederem em tudo que faz e perder o controle. Fica muito complexo depois para voltar, para poder eliminar aqueles quilos, aquele peso, para poder tirar. E muitas vezes, né, dentro da psicanálise eu estudei também isso, né, a questão do emagrecimento também está muito ligada com a área emocional. Por isso que quando a pessoa vai fazer ali, né, uma cirurgia para poder reduzir o estômago, olha, para reduzir o estômago. Porque de fato a pessoa se alimentou tanto que o estômago dela aumentou, se excedeu. Então ela precisa de passar no psicólogo para poder entender que haverá alterações ali na mente dela, porque aquele emagrecimento vai afetar totalmente o seu corpo, a sua estrutura. Então ela precisa de fato ter esse entendimento, né, e fazendo aquilo aos poucos, devagar, porque é muito arriscado. Então, para você não correr esse risco, o que você faz? Cuida da sua alimentação, cuida da sua mente, cuida aí do seu corpo, tá? O seu emocional, você está comendo as emoções muitas vezes. Então, se você tem um problema raiz, você não identificou esse problema raiz, certo? Então, você começa a se alimentar. No momento que você sente aquela dor, que é interna, que você não consegue pegar, resolver ali sozinho, você começa a se alimentar compulsivamente. Você começa a colocar alimentos dentro do seu corpo só para poder aliviar aquele probleminha que você não consegue resolver com as suas emoções de maneira correta. Então, olha o problema que isso vai causando aí, tá? Vai gerando muitos traumas. Então, a pessoa ali, ela vai descontar no alimento, né? Então, olha só como é complexo isso. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Senão, a gente vai parar onde? Quanto tempo da vida a gente vai ficar patinando aí, né? Então, as consequências de tudo isso. Olha só. O paciente pode estar buscando tratamento, até eu comentei agora há pouco aqui, né? Pode estar buscando tratamento físico paliativo, aquele tratamento que ele acha que vai resolver rápido e tal, mas que não são suficientes para trazer o alívio completo. Por quê? Porque ele não está tratando a raiz, ele está tratando a superfície. É a mesma coisa de eu entrar no mar e eu ficar só boiando ali, ficar na superfície. E eu não mergulhar, não aprofundar para ver o que tem embaixo. Tá? Então a mesma coisa é um desenho de um iceberg, você vê só a pontinha, mas embaixo tem uma estrutura enorme de gelo. E difícil de quebrar. E hoje eu te convido a começar a quebrar esse iceberg de baixo, a parte profunda, e vai quebrando aos pouquinhos, descobrindo por que eu tenho essa dor, por que eu tenho esse sentimento, por que eu estou passando esse apuro, porque essa área da minha vida está empacada, o que está acontecendo? Então eu preciso ir lá, preciso aprofundar. Não tem que ter medo de buscar a sua história e transformar a sua vida. Tá? Eu falo de escrita de livros, hoje nós trazemos aí a psicanálise junto com a escrita, está sendo maravilhoso eu poder estar passando esse conhecimento para você, que está aqui comigo, que vai assistir depois dessa aula. Por quê? Nós precisamos buscar ajuda. É muito importante, tá? Então,
A busca do paciente não resolve a raiz do problema. Quando ele faz somente isso. Não, eu vou buscar ali um tratamento físico, algo que vai resolver rápido, né? Mas não vai aliviar. Vai piorar, porque ele vai buscar uma coisa que ele quer assim pra ontem, né? Ele não vai ter aquela melhoria de fato que ele quer. Ele vai fazer parte dessa melhoria, né? Às vezes só quer tomar um remédio ali, acha que já tá bom e não tá. Então nós precisamos identificar o que é que está causando essa dor, esse problema de fato, para eu poder ir na raiz, tá? Por exemplo, eu até vou dar um exemplo simples aqui, mas que acontece muitas vezes em alguns lugares, né? Você vê ali algumas formiguinhas, ali na sua casa, no seu quintal, qualquer lugar que seja. Você, às vezes, pode até olhar aquele montinho de formiguinha ali. Mas se você, por exemplo, não olhar de onde está vindo de fato a formiguinha, você só vai tirar aquelas formiguinhas dali e não vai resolver nada. Você precisa de acompanhar a trilha das formiguinhas para você achar de onde está vindo. Porque senão você vai limpar aquela área que tem um monte de formiguinha e vai voltar mais. Então é mais ou menos isso, eu preciso ir lá na raiz, na fonte da coisa, do que está acontecendo, tá? Então, vamos aí algumas consequências comuns dessas doenças psicossomáticas, dessa soma de doenças, essa soma de problemas que a gente acumula porque a gente não busca ajuda. Então são dores crônicas, fibromialgia, quantas pessoas não sofrem disso, né? Problemas gastrointestinais, problemas cardíacos, distúrbios da pele, até alergia, problemas respiratórios, muitas dores de cabeça, por exemplo, e tantas outras dores, pode estar ligada à pressão no seu trabalho, alguém que está te pressionando muito, né? E também, por exemplo, você sentiu uma coisa ali, uma emoção, uma raiva e tal, e você reprimiu a sua frustração, a sua raiva. Muitas vezes você está buscando por perfeição em alguma coisa, tá? Muitas vezes você não está dizendo não. Já falamos algumas aulas aqui também, a importância de você falar não, é saudável falar não. E você muitas vezes quer assumir tudo pra você, carregar tudo nas suas costas. Muitas vezes as mulheres fazem isso, né? Tem essa facilidade de carregar tudo na costa, de querer assumir tudo pra você, né? E o estresse crônico também. Engolir sapo, né? Que é uma expressão que a gente usa muito, de você sentiu algo, alguém falou alguma coisa pra você, você engoliu, tá? Então esse engolir muitas vezes pode até afetar essa área aqui também, né? Muitas mulheres são afetadas aí nessa área, tá? Olha que interessante. Preocupação excessiva. Muitas coisas acontecem aí. Bem como as outras dores também, né? Que nós sabemos que geram diversos problemas aí. Isso aí é só um básico, tá? Porque se a gente fosse aprofundar mesmo, nós tínhamos material aqui para ficar muitas horas, tá? Mas só que aí eu podia detalhar para você cada doença, o que tanto tem ali dentro. Mas aí ia ficar muito longa a live, tá? Mas é para você ir buscar. Essa live, ela tem muito conhecimento, ela tá trazendo embasamento também teórico e você precisa de fato depois buscar mais ajuda. Não só do psicanalista, do psicólogo, mas também aí na internet você pode pesquisar livros que falam de assuntos que você está querendo desenvolver, tá bom? É muito importante que você busque a leitura, que você busque conhecimento, você corra atrás, porque senão você vai ficar sempre aí no achismo, tá bom? Não fica no achismo. Então vamos aí para um tratamento, né? Sabemos então que a psicanálise ela é fundamental para ajudar os pacientes, aí, os clientes, né, a resolverem e lidarem seus conflitos emocionais inconscientes, que estão causando sintomas físicos. Olha só. Então aqui nós vamos explorar traumas passados, as emoções reprimidas e padrões de comportamento. Olha só. Você já reparou que muitas vezes você está repetindo aquilo que seus pais fizeram? E os seus pais fizeram exatamente aquilo que seus avós fizeram? Para pensar. Qualquer área da vida. Faz uma visitinha em algum familiar para você, se você não identifica algum problema que você está vivendo hoje e que ainda acontece. Outro dia eu estava fazendo terapia e eu comentei com a minha terapeuta, né? Algumas coisas assim. E ela disse, é muito difícil alguém mudar o comportamento do dia pra noite. Tá? Então, se a pessoa fazia algo, pode ser que ela ainda faz. Mas ela fale que não faz. E aí vem o comportamento da mentira. Muitas vezes a pessoa tá ali viciada em mentir, né? Que já melhorou e tal, e não melhorou nada. Então o que acontece? O comportamento é dia a dia. Você vai alterando um pouquinho, vai diminuindo algumas coisas, até você criar um hábito de melhoria. Não de você voltar ao vício, né? Porque assim, se a gente fica naquele vício, naquele comportamento errado, vai ficar até quando? E a gente vai passar para os próximos, né? Os seus filhos para os filhos deles, e assim vai. Aquilo não vai se encerrar.
precisamos fechar esse ciclo, precisamos começar uma vida nova, uma etapa nova da nossa vida. A partir de novos comportamentos certos, certeiros, assertivos, tá? Então, a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, o TCC, a medicina tradicional, a mudança do estilo de vida, o expressar as emoções e sentimentos serão recomendados para você ir aí se desenvolvendo, né? Então, essa terapia cognitivo-comportamental, existem várias técnicas que nós podemos aplicar aí, tá? E é muito interessante que a gente consiga, é uma psicoterapia breve, né? A gente consegue fazer em pouco tempo e resolver certos problemas, né? Então, uma simples conversa, uma simples sessão, algumas perguntas que nós fazemos para você já vai se sentir muito bem e vai poder se desenvolver e entender por que você vivia tantos anos aquilo, sendo que apenas uma sessão, ou até mesmo 3, com um psicanalista resolveu aquilo, porque trouxe para você mais claridade, clareou a sua mente, trouxe aí para você soluções que você até então sozinho não tinha encontrado. Tá vendo como é importante a gente passar por uma consulta, uma terapia, né? A gente fala assim, nossa, antigamente era uma coisa muito, né? Qualquer coisinha que você falava assim, a pessoa já, porque não tá bem, né? Não tá bem na cabeça e tal. Não é assim. Hoje em dia se tornou comum, é uma coisa que está muito aí, nesse nosso tempo, né? Tantas coisas que estão aceleradas e, de fato, essa nossa área tem trazido muitos benefícios para as pessoas, né? A partir de sessões, a partir de consultas, a partir de perguntas, ferramentas que nós desenvolvemos junto aí com o paciente vão melhorar o seu dia a dia, ele vai poder continuar bem, né? E ajudar outras pessoas também que vivem o mesmo problema, né? Então, para deixar algo prático aqui para você também, vou passar um exercício, tá bom? Eu já passei aí na aula, se eu não me engano, na aula 1, que nós falamos sobre estresse, né? E o que acontece? Eu falei sobre o diário das emoções, até pra gente comprar um caderninho e registrar tudo que eu estou vivendo no meu dia, o que tá acontecendo. Vou explicar certinho aqui pra você, tá? Registra aí, anota no seu caderno, pega uma caneta. Então você vai pegar um caderninho e vai colocar como diário das emoções, tá? Então você vai anotar por 7 dias, vamos fazer isso de novo, tá? E é óbvio, né? 7 dias pra gente começar, mas você pode fazer sempre, tá bom? Pode fazer por 7 dias, dar uma paradinha, voltar de novo e observando, tá? Então você vai anotar todos os seus sintomas físicos e qual a emoção você sentiu ali quando o sintoma físico apareceu. Eu senti algo físico, qual foi a emoção que eu tive naquele momento? Após 7 dias, você vai verificar se surgiu algum padrão, tá? Entre as suas emoções e seus sintomas físicos, ok? Então, durante 7 dias, você vai observar se as coisas ali estão se repetindo muito, tá? Observa aí. Então, tudo o que eu passei aqui pra você vai te ajudar no alívio dos seus sintomas, né? E além de tratar a raiz emocional do seu problema. Para você, por exemplo, ter uma cura duradoura e melhorar a qualidade de vida, é importante que você execute tarefas simples, assim como essa de anotar as emoções, observar qual a dor que você está tendo, qual a emoção que eu senti, tá? E depois você pode até acrescentar, né? O que eu posso fazer para não ter mais isso, para melhorar isso? Ah, por exemplo, eu falei muito sim para muitas pessoas durante essa semana. Eu vi que eu fiquei sobrecarregada. Vou diminuir de falar sim. Ó, tá vendo? Você já tá colocando uma ação, né? Uma melhoria aí. Eu vou parar um pouco de falar sim e começar a falar que eu vou olhar minha agenda, vou olhar minhas prioridades e aí sim eu vou de fato dar a resposta correta. Olha, me desculpa, mas hoje tem um compromisso, amanhã já tem um compromisso marcado, já tinha agendado com uma pessoa e tá. E aí você fala certinho lá, tá bom? E aí você vai ver quanto vai ser bom pra você, vai aliviar aí a sua carga, tá? Vou deixar mais um exercício aqui também pra você não sair daqui sem uma tarefinha pra você de fato ver algo concreto na sua vida, tá? Então você vai verificar na sua casa, é algo simples, gente, mas vai fazer uma diferença. Você vai verificar na sua casa aí tudo que tá acumulado, quebrado, estragado. Faça uma geral na sua casa, uma limpeza aí, certo? Você vai organizar o seu lar, o seu escritório, o seu ambiente de trabalho, onde você estiver que você tá sentindo aí que não tá bem, tá sobrecarregado, tá? Vai jogar o que for necessário, vai doar, vai vender, aí doa aí o que tiver bom, né? Vai vender algo. Mas não vai acumular mais, ok? Para não gerar aí uma sobrecarga invisível. Olha só que importante isso. Uma sobrecarga invisível. A hora que eu tava preparando esse material, veio essa palavra para mim. Eu falei, verdade, né?
nós muitas vezes carregamos algo que é invisível, só que tá ali, nós não vemos, mas tá ali. Assim como as doenças psicossomáticas, né? A gente até sente ali as emoções, a gente vê que tá meio cansativo o nosso dia, as coisas que vão se acumulando, mas a gente vai aceitando, vai, né, empurrando com a barriga, como a gente fala, né? E de hora que a gente vê, a coisa tá feia, né? Tá? Então, tudo aquilo que vai refletir nas suas decisões diárias, tá? Então, por exemplo, se você tá vendo que tem algo na sua casa que está atrapalhando de você resolver alguma coisa, por exemplo, vai que de repente você quer fazer um trabalho aí, alguma coisa na sua casa, e você tá vendo algo ali que tá te incomodando. Você não consegue se concentrar, essa é a palavra, né? Você não consegue se concentrar por conta daquela bagunça que tá ali. O que você vai fazer? Você vai fazer essa arrumação, essa limpeza, porque aquilo está afetando você nas suas decisões diárias. No momento que você vai tomar uma decisão, você olha aquela situação, aquela cena, aquele cenário, aquilo está te fazendo mal. Gente, é hora de parar, arrumar aquilo ali, tirar o que não presta, ver. Às vezes tem coisa que está acumulada ali que não faz sentido nenhum, mas está ali. Às vezes você ganhou um presente de alguém, às vezes até veio com uma sobrecarga naquele presente, tira fora. Tá? Para você ir experimentando as mudanças do dia a dia. São pequenas mesmo, mas precisam ser realizadas, tá? E o detalhe, se você puder fazer esse exercício ainda hoje, vai ser muito bom, tá? Depois você vai me contar lá no direct a experiência que você teve, se deu certo ou não, tá? Ao final, você vai anotar qual foi o seu sentimento ao ver tudo aquilo limpo, organizado. E é óbvio, você vai repetir quantas vezes for necessário isso, tá bom? Durante essa semana, pega lá um dia da semana que você está um pouco mais tranquila. Fala assim, hoje é o dia da arrumação. Hoje é o dia da limpeza, hoje é o dia da organização. Hoje é o dia da geral, né? O de geral aqui em casa. Então você vai lá, você vai arrumar, você vai organizar aquele espaço que estava te incomodando. Seja bem-vinda, Cerilda, tá? E aí você vai organizar aquele seu espaço de trabalho, a sua casa, e você vai observar o quanto aquilo te fez bem, tá? O sentimento que você teve após aquela arrumação, aquela organização, vai fazer toda a diferença na sua vida, tá? Então você vai anotar e repetir quantas vezes for necessário, tá bom? Outra coisa também é você escrever sempre, né? Sempre que você escreve, você tem uma visão, né? Então, às vezes a gente não tinha uma visão de algo, após você anotar, você enxerga, tá? Escrever resolve muitas coisas. Quando eu escrevi meu primeiro livro, esse traz aqui, ó, eu tinha muitas coisas para resolver. E aí eu percebi que escrevendo foi mais leve. Aquela sobrecarga, aquele peso que eu tinha, eu descarreguei na escrita. Tá? Então, escrever resolve muita coisa. Se você ainda não escreveu seu livro, se você não escreveu um texto, se você não escreve, eu te convido. Comece a escrever, tá? E quero falar para você que já quer escrever seu livro, que você quer participar de algum projeto. Nós temos um projeto de coautoria. É um projeto que eu faço com as mulheres transformadas, é um grupo que eu tenho de mulheres, tá? E também algumas mulheres que são indicadas aí durante esse percurso para poder participar, tá? Agora, estou finalizando o terceiro projeto de coautoria com as mulheres. E aí nós vamos começar um outro projeto. Logo, logo vou estar divulgando, mas aqui já vou de antemão, de primeira mão para vocês, falar que o nosso tema será ou empreendedorismo ou comunicação. Tá? Então eu tô entre esses dois. Se você tem interesse aí nessas áreas, já corre lá, me chama no direct para você liberar sua vaga. Por quê? São poucas vagas. Até 12 mulheres aí que a gente pega no projeto, até no máximo 15, tá? Esse projeto que eu estou finalizando até agora tem entre 9 e 10. Então, fora o prefácio, daí com o prefácio vai dar 11 certinho, até mais, acho que deve ter mais uma pessoa também para entrar, vai dar 12. Mas assim, é um projeto que a gente faz, a gente desenvolveu ao longo do ano. E eu quero deixar também ao longo do ano, pra gente fazer mais tranquilo, pra poder captar essas mulheres, porque esse projeto que eu estou fazendo, teve mulheres que entrou agora há pouco tempo. Mas só que tinha umas que já estavam desde o ano passado. Tá? Então eu segurei mais um pouquinho, esperando a vontade de Deus, para aquelas pessoas que pudessem entrar e que fossem mesmo, né, para estar no projeto, fossem as mulheres indicadas pelo Senhor. De fato, algumas queriam, acabou não entrando, algumas mudaram de ideia. Então Deus sabe o que faz. E aí nós vamos pro terceiro projeto. Acredito que ele vai ser comunicação, tá? Mas se eu mudar de ideia, talvez empreendedorismo, vamos ver como que vai ser, tá bom? Se der certo, até a gente pode fazer 2 ao mesmo tempo. Mas a ideia é fazer um e durante o ano a gente ir desenvolvendo isso aí. Então assim,
A entrega dos capítulos ela tem que ser um pouco mais rápida, porque daí a gente já vai revisando. Se você quiser mudar alguma coisa, a gente muda, entendeu? Então dá tempo de fazer tudo isso. Porque depois que o texto for revisado, e depois a gente organizar tudo num arquivo só e for para a diagramação, já não dá para ficar mexendo mais, entendeu? Então nós temos aquela revisão de prova, e aí vamos só finalizando. E no final a gente vai diagramar o livro e fazer toda a publicação, lançamento, pré-lançamento, a gente vai vender esse livro. E pronto, acabou o projeto até aquele ponto. Mas aí o projeto começa com você. Você vai começar a divulgar o seu livro, você vai começar a enviar sua mensagem mais longe. E detalhe, como é uma coautoria, vamos aí dizer que tem 12 mulheres, não é só eu divulgando, é 12 mulheres nos estados, aí país afora, tá bom? Muito legal. Então eu vou indicar também, já aproveitando que estou falando da coautoria, já vou indicar os livros dessa aula, tá bom? Eu trouxe 3 livros da minha, que eu sou coautora, né? Um eu sou organizadora, 2 eu sou organizadora e coautora. E detalhe, todos eles têm ferramentas importantes para você se autoconhecer, tá? Eu tenho mais, só que hoje eu só trouxe 3. A ideia é trazer 3 livros por lá, para não ficar aquele monte de livro, né? Que às vezes eu ficava mostrando os 9 livros que eu tenho aqui, então ficava muita coisa, né? Então o primeirinho aí que eu quero falar é Mulheres Transformadas para Reinar. O primeiro da coautoria, né? Que esse projeto que eu faço com as mulheres, tá? Mulheres Transformadas para Reinar. Histórias Conectadas por Movimento. Então a gente começou por ele, tá? Então aqui tem muitas ferramentas. E se você gostar muito dele, também lá no link da minha bio tem lá para você estar adquirindo. Tem também as 15 semanas referente a esse livro, que nós fizemos também um trabalho bem legal em cima desse livro no grupo Mulheres Transformadas, que na época foi gratuito. Quem estava lá participou, pôde, né, pegar as pílulas. Até ele tá todo riscado, né, que eu trabalhei bastante nele, né. E então lá, através das 15 semanas, junto com esse aqui, você pode estar adquirindo também. É um valorzinho bem baixinho junto com ele. E tem outras ferramentas, tá? Então tem outras perguntas, outras reflexões, tá muito legal. Aí você baixa os arquivos para você também trabalhar no seu dia a dia. E depois a gente começou aí com o segundo, né? Mulheres Transformadas pela Escrita, tá? Saiba como a escrita pode mudar a sua vida. Esse projeto ficou muito lindo. Até nesse aqui a gente colocou aí as fotos, né, das coautoras. Ficou muito legal, tá? Então, esse também é um livro que você pode estar adquirindo para você trabalhar aí o seu emocional, trabalhar o seu interior também, fazer investigações, né? Aqui, inclusive, tem médica, psicanalista, tá bem legal, tá bom? Escritoras também. E o terceiro que eu quero indicar é esse aqui, ó. Todos eles têm mulheres na capa, você percebeu, né? O nome Mulheres. E esse aqui, Mulheres Além do Tempo, tá? A arte de conciliar maternidade, negócios e felicidade plena. Então você vai estar lendo esse livro aqui com muitas histórias também. Tem ferramentas aqui também de mulheres que deixaram também para você fazer. Além disso, nós temos também aí no finalzinho insights, né? Você pode estar anotando os insights aí do capítulo, ficou muito legal. E também ao final, deixa eu só confirmar, ao final também tem insights. Tá muito legal, tá? Então você pode estar adquirindo todos no link da minha bio, tá? E se você quiser adquirir autografado, você me chama no direct para poder instruir como que você vai fazer, tá bom? Daí um outro link que você deve comprar. Tem um link que dá pra você comprar, certo? E outro não, tá? Mas esse aqui, o link que tiver lá tá certo já. Já é o que vai autografado, tá? Agora os outros dois que eu mostrei ali, deve ser preciso de fato me chamar no direct, tá bom? Pra mim poder te instruir certinho. Outra coisa também estamos aí às portas aí da nossa palestra presencial no dia 22 de março. Será num sábado às 20 horas aqui na minha cidade, Cesaro Lange. Tá? Nós vamos fazer um auditório muito legal aqui na cidade, um lugar de centro de capacitação. Então você é meu convidado, minha convidada a estar participando. Eu vou falar sobre escreva o seu primeiro livro. Tá? Então se você quer escrever seu livro, se você já escreveu, mas quer adquirir um pouco mais de conhecimento, para você talvez iniciar um projeto, quem sabe você faz que nem eu, né? Começa, eu falo para minhas alunas direto, vocês são alunas, vocês têm aí maior liberdade para vocês criarem o projeto de vocês, né? Vocês viram mais ou menos aí como que foi a participação de coautoria? Façam um projeto de vocês, busquem atrás de parcerias, desenvolvam o livro de vocês para poder sair esse projeto lindo, vocês serem, né, na capa vocês colocam como organizadora, né, como eu coloquei, tá? E também aí eu estou aí com muitas novidades, mas preciso lançar a minha mentoria para mulheres, tá? Então vai ser do meu grupo aí, Mulheres Transformadas, vai ser muito legal. Estou finalizando aí esse meu projeto para poder lançar, acredito que vai ser esse mês também, era para ter sido o finalzinho do mês passado. Como eu também estou com essa palestra, então ficou um pouquinho mais enrolado aqui, mas vamos lançar também para você que quer participar aí, aprofundar alguns temas, inclusive essas aulas aqui,
que nós estamos falando aqui sobre terapias online, elas vão estar também lá na plataforma para você, aluno, né, aluna, estar desenvolvendo. Então lá vai estar os resumos, né, vai estar as ferramentas que eu indiquei aqui, tá bom? E vai estar algumas coisinhas a mais lá, tá? Então se você tiver curiosidade, quiser participar, já deixa o seu nome no meu direct, já fala que quer participar, tá bom? Que eu já vou te colocar no grupo pra gente poder mostrar pra você como que vai ser, tá bom? Vai ser muito legal. Nós temos aí em torno de umas 20 aulas bônus, então tem muitas aulas, e até vou fazer ver como que eu vou fazer, porque eu vou falar certinho sobre essa mentoria, mas vai ser em torno de umas 4 ou 5 semanas, tá? Não é muito tempo. Mas por quê? Para que você não fique muito tempo na mentoria, mas você tem ali as ferramentas, as aulas que você pode assistir várias vezes. Não é a questão de acumular muito conhecimento, mas é você colocar em prática o pouco que você adquiriu. Mas vai ter muito conhecimento sim, com certeza, tá? Basicamente é isso. Essa nossa aula também vai estar amanhã lá no YouTube, às 14 horas, está estreando lá também, se você quiser assistir por lá, quiser compartilhar com alguém, vai estar por lá também, tá? E eu quero agradecer muito você que participou comigo até aqui, você que passou por aqui, você que ainda vai assistir gravado essa aula, você que daqui a pouco vai estar assistindo também. E lembrando que a nossa próxima aula, a nossa próxima live é na próxima segunda-feira aí, né? Hoje é dia 3, então vai ser no dia 10, né? Nessa próxima segunda-feira, a série Vantagens da Escrita. Então eu quero que vocês venham participar também com caderno e caneta. Eu vou falar de um assunto bem legal sobre como a gente vai produzir o nosso livro aí em pouco tempo, tá? Então vai ser muito legal porque eu produzi meu livro em pouco tempo, então eu quero que você também tenha essa oportunidade de produzir o seu livro em pouco tempo, tá? Porque às vezes você fala assim, meu Deus, como eu não consigo fazer o livro logo, né? Mas aí depende de você, tá? Seja bem-vinda, Tânia, querida. Então, o livro você vai desenvolver a partir do ponto que você tomou a decisão, tá? Então, esses projetos que a gente desenvolve é para você ter essa oportunidade de escrever, é para você começar de fato a viver a sua experiência de transformação, de cura, de renovação da mente, tá? Porque eu vivi tudo isso. E esses 3 livros aqui, né? São os livros aí que a gente começou, que a gente fez. Tem mais outros livros aí também que a gente lançou. E agora vamos lançar aí, eu também tenho uns e-books, né, que a gente participou de algumas mentorias de escrita, e também os e-books que eu criei, e-books mais simples para você ter acesso a alguns conteúdos, que estão todos no link da minha bio, tá? Além de que tem um e-book também gratuito lá que vocês podem estar adquirindo, né, 5 práticas para você escrever lá também. Vai lá, baixa esse conteúdo para você já ter acesso a algumas informações e já começar seu livro. Começar o seu texto, começar a sua história, registrar, deixar seu legado, tá bom? Porque a sua história é importante, mas ela precisa ser contada. Porque se você não conta a sua história, ela vai ficar escondida, né? A gente até dá o exemplo aí do cemitério. Quantas pessoas que foram lá, que morreram, deixaram de contar algo que tinham ali. E talvez até era uma solução que hoje poderia nos ajudar. A Bíblia, por exemplo, é um exemplo muito claro disso, né? Por exemplo, se as pessoas não anotassem tudo o que estava acontecendo ali, não redigisse, não escrevesse, transcrevesse, a gente não teria hoje essa leitura sagrada, né? Pra gente poder degustar, pra gente poder se alimentar diariamente e que faz tão bem pra nossa vida, né? Então, quero agradecer de coração cada um de vocês aqui. Vou deixar meu coraçãozinho pra vocês aqui, pra vocês que participaram, pra você que vai passar aqui novamente, tá? E foi uma bênção estar aqui com vocês. Vou tirar rapidinho aqui um print pra gente poder divulgar depois. E quero agradecer a cada um que vai passar aqui depois de novo também, tá? Qualquer dúvida que ficou dessa live, pode me chamar no direct, pode aí estar perguntando pra mim que a gente vai te ajudar e também direcionar. E se você também estiver interessado também em fazer uma sessão, uma consulta, me chama já também que eu estou já agendando, reservando algumas pessoas que logo vou estar formando também, né, na psicanálise clínica com base cristã. Ainda tem alguns conteúdos para estar abordando, tá? Algumas coisas, umas aulas importantíssimas que eu estou ainda assistindo lá. Mas também vamos começar aí esses trabalhos maravilhosos, né? Além disso também, as mentorias em grupo, também quero começar algumas coisas aqui no meu presencial, tá bom? Então algumas novidades estão por vir aí, tá? Então a gente vai pegando algumas ideias, vai juntando com algumas pessoas e a gente vai desenvolver coisas maravilhosas juntas, tá? Outra coisa também que eu quero falar aqui. Ontem eu estava refletindo sobre isso, tá? Então eu vou precisar fazer algumas terapias em grupo. Então se você já se sentiu interessado aí, vai ser presencial. Então já me chama também se você tem curiosidade, quiser vir até mim aqui, para a gente poder também ir num lugar bem legal e fazer esse movimento também em grupo, tá bom? Serão poucas pessoas,
para a gente poder trabalhar bem as ferramentas, né? E ver de fato as melhorias que essas pessoas terão, tá bom? Então fiquem com Deus, até o nosso próximo conteúdo, um forte abraço aí, né? Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro na segunda-feira que vem com o nosso tema de escrita daí, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem, tá? Busquem tratamento, busquem ajuda, não tenham medo de pedir ajuda, principalmente para as pessoas que têm conhecimento, para as pessoas que estudam e têm aí de fato embasamento no que falam, tá bom? Não vai sair pedindo ajuda para qualquer pessoa não, porque senão você vai acabar contando a sua história e vai ficar pior do que estava. Então não, busquem pessoas que você tem de fato confiança, segurança para falar algo, pessoas que estão preparadas para te atender, tá bom? E vai dar tudo certo, tá bom? Fica bem aí, mas cuide das suas emoções, observe os seus sintomas físicos, né, o que eles estão causando em você aí, e o seu dia a dia muitas vezes está sobrecarregado porque você está somatizando doenças, somatizando problemas invisíveis, tá bom? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!